pessoal, tudo bem com vocês? Tô de volta trazendo hoje uma maquiagem muito maravilhosa. É uma maquiagem super marcada no canto externo, bem puxadinho de gato. É uma maquiagem muito esfumada e a gente vai misturar tons opacos com tom cintilante, fazendo um esfumado bem perfeito. Um puxadinho bem lindo no canto interno, enfim, muito linda, né, gente? Vamos ver como é que faz? Para começar, a gente vai passar um corretivo do tom da pele da gente mesma, só para ajudar na fixação da sombra. E a gente vai passar esse corretivo por toda a pálpebra móvel e fixa, e estender até debaixo da sobrancelha. Em seguida, a gente vai pegar uma fitinha, pode ser micropore, pode ser fita durex, qualquer fitinha, a gente vai estender do final da raiz dos cílios, bem no término do olho aí embaixo, até o finalzinho da sobrancelha. Depois eu vim com um pincelzinho bem fofinho para esfumar e a sombra marrone, um marrom mais friozinho. Eu usei essa marrone da Quem Disse Berenice e a gente vai marcar o côncavo com essa sombra. A gente vai definir o nosso côncavo. Quem não sabe onde é o seu côncavo, é só pegar aí acima do globo ocular o ossinho. Achou o ossinho, achou o côncavo. E a gente vai marcar com a mãozinha leve esse côncavo. Depois eu peguei outro pincelzinho esfumado, um pincelzinho esfumador, bem fofinho de certinhas naturais, e usei um marrom mais quente. Aí eu usei a Cinnabar da Mary Kay e dei uma marcada mais profunda nesse côncavo. E aí, vocês veem que eu vou levando o pincel com essa sombra até a nossa fitinha. A gente vai encostar na fitinha, vai até sujar a fitinha, mas ela vai ser nosso limite, né? Vai demarcar o nosso limite, então a gente tem que levar a sombra até ela. Depois eu usei um pincelzinho de esponjinha desses bem comumzinho e essa sombrinha, uma sombra bem opaca, muito branca. Eu usei essa branquinha da Quem Disse Berenice e iluminei a parte inferior da sobrancelha. É muito bom dar um iluminado bem lindo nessa parte inferior da sobrancelha e também ajuda a despistar aquele pelinho que às vezes a gente não teve tempo de tirar. Já falei isso pra vocês, é super mara esse truque. Como ficou marcadinho, eu peguei um pincelzinho qualquer, um pincelzinho aplicador de sombra e só dei uma esfumadinha nesse branco. Aí depois eu voltei com esse pincel esfumador e só tirei aquela marcação entre o branco e o marrom. Voltei com um pincel de esponjinha, vocês vão usar um pincel de esponjinha bem comum e usei a sombra Champanhe Chic dessa paleta Naked Essentials, Baked Essentials da Make Be. E essa sombra, ela tem uma cintilância, é uma sombra champanhe, tem uma cintilância mais suave, não brilha tanto. E eu vou passar na pálpebra móvel quase toda, deixar só o cantinho interno pra gente iluminar com um tom opaco. E passar mesmo, bem naturalmente, passar essa sombra na nossa pálpebra móvel. Com o mesmo pincel, só vou mudando de lado. E eu peguei o branquinho, que é o mesmo tom que a gente usou abaixo da sobrancelha. Você pode mudar seus tons aí, usar o tom que você quiser. Se quiser levar a sombra cintilante até o canto interno, também pode, que vai ficar lindo. Eu prefiro iluminar o canto interno com uma sombra mais opaca. Acho que dá um tchan maior assim na maquiagem e acho que fica menos visível a cintilância. Voltei com esse pincel coringão da nossa maquiagem e tirei a marcação da sombra que a gente pôs na pálpebra móvel com a sombra da pálpebra fixa. Peguei esse pincel que chama Eye Crease, vocês vão usar um pincel mais de alta precisão, um pincel mais fininho, mais pontudinho e uma sombra preta bem opaca. E daí eu fiz uma marcação, vocês vão fazer um traço bem na diagonal. Vocês veem que eu não fui até o final da fitinha. Eu no meio da fitinha, mais ou menos ali, faltando uns 4 milímetros para chegar na sobrancelha, eu parei com preto. E aí um traço na diagonal bastante reforçado, bem pigmentado. A gente vai aplicando a sombra de pouco em pouco. E na hora de passar na pálpebra móvel, eu sugiro que vocês tentem fechar o olho que vocês estiverem maquiando, para vocês fazerem esse traço bem certinho.
Esse pincel é um pincel mais firmezinho, mas ao mesmo tempo ele é fofinho. Eu gosto muito dele para tirar essa marcação do preto. Então eu peguei o mesmo marrom que a gente usou no côncavo e vim com a mão bem leve no traço, nesse espaço entre o preto e o marrom e a sombra cintilante também. Eu vim com esse pincel tirando toda a marcação do preto, com um pouquinho de sombra marrom no pincel e tentando dar uma esfumada e tirando essa marcação para nossa sombra ficar com um aspecto mais esfumado. Voltei com o nosso pincel coringa e reforço. Toda hora que eu passo qualquer sombra, eu volto com ele, com esse pincel bem gordinho, reforçando o nosso esfumado. Esse pincel B905 da Macrylan também é um pincel... Ele é um pincel também esfumador, só que ele é de um diâmetro um pouco menor. Então, eu vim e esfumei apenas o preto com ele. Voltei com o nosso pincel coringa. Esse pincel é essencial, esse pincel fofinho para essa maquiagem. Hora de tirar a fitinha. Reparem que fica bem sujo embaixo dos olhos, mas é só vir com o pincel fofinho, tirar a sujeira e refazer com corretivo. Caneta delineadora da Make Be pra gente fazer um traço bem fininho no canto interno, intermediário na parte média da pálpebra e engrossando à medida que a gente vai chegando no canto externo dos olhos. Então, bem no cantinho aí, a gente vai fazer um traço bem fininho e vai engrossando o traço à medida que a gente vai chegando na parte mais externa do olho. E ali, bem no cantinho externo, eu fiz um puxadinho de gato, que ele não vai aparecer tanto, porque a nossa sombra preta, ela já é como se fosse um puxadinho de gato, né? Um delineado de gatinho. Então, eu fiz só um traço de gatinho para acompanhar a sombra e reforçar um pouquinho esse preto que a gente já passou aí. No canto interno, eu fiz um puxadinho, aquele puxadinho que eu adoro fazer para alongar o olhar. Então, vocês vão fazer esse traço com muito cuidado, olhando para frente. E esse traço ele vai acompanhar a linha natural dos olhos. Não é muito fácil fazer, num primeiro momento podem ser que vocês tenham dificuldade, mas é só treinar aqui rapidinho, vocês vão ficar craque nesse tracinho, que ele é lindo e alonga realmente os olhos. Lápis preto para olhos, eu usei esse da linha Capricho do Boticário e eu fiz um traço apenas na parte de fora dos olhos, na raiz dos cílios. Fiz um traço um pouquinho mais grosso, mas não levei ele até o canto interno. Eu parei ele mais ou menos onde acaba a raiz dos cílios, até um pouquinho antes. O pincel de esponjinha do lado mais gordinho, eu usei a mesma sombra marronzinha que eu usei no côncavo, assim, na base. Vocês podem usar qualquer tom de marrom, mais terra, para esfumar esse lápis que a gente passou embaixo. Eu gosto muito de fazer isso porque o lápis fica ficando mais esfumado, a maquiagem como um todo fica mais valorizada. Eu voltei com a mesma sombra, o mesmo pincel que a gente usou lá debaixo debaixo da sobrancelha, com essa sombra branca opaca, para iluminar esse cantinho interno aí e dar um tchan na nossa maquiagem. Eu iluminei tanto essa parte de baixo, quanto essa parte de cima também. Então, passei um pouquinho mais de sombra aí para reforçar e dar aquela espalhadinha legal, para ficar mais suave. Para finalizar, máscara Ultra Volume da Tracta, tô adorando, tô fazendo meus últimos vídeos com ela. Caprichei bastante, tanto nos cílios superiores quanto nos cílios inferiores. O segredinho quando a gente não vai colocar o cílio postiço é passar mais de uma camada nos cílios superiores, no inferior também, mas mais no superior. Porque quando você vai sobrepondo as camadas de rímel, fica bem mais volumoso o cílio. Só esperar secar um pouquinho, passar outra camada, esperar mais um pouquinho, passar outra, que vai dar aquele volume bem legal nos nossos cílios. E para finalizar, cílio postiço, que dá aquele ar poderoso na maquiagem. A gente espera secar uns 30 segundinhos a cola que a gente passar, encaixa
bonitinho e tá pronta a nossa maquiagem, nossa produção. Eu adorei essa maquiagem, espero que vocês gostem, que consigam fazer. Quem gostou, dá um curtir aí no meu vídeo, se inscreva no meu canal para ficar por dentro e ligado em todos os meus vídeos. É isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.